arrumar aqui. Boa noite, são exatamente 18 horas, pouco mais de 18 horas, horário de Brasília. 17 horas e 6 minutos, horário local, ou horário de Porto Velho, né? Faz tempo que a gente não se encontra, não faz uma live, e aí resolvemos aí fazer um bate-papo hoje, sem delongas, né? Sem demoras. Então, eu tenho escrito esses últimos dias alguns artigos falando aí sobre quem vai vencer essa guerra, né? Porque se transformou em uma guerra. Deixa eu arrumar aqui, gente, para não dar tanto efeito, acho que eu tô muito próximo. Essa guerra aí entre a Prefeitura de Porto Velho, né? Quem vai ser o próximo prefeito ou a prefeita de Porto Velho. E o que a gente tem visto é muita baboseira, muito ataque, tanto por parte dos apoiadores do candidato Hildon Chaves, quanto dos apoiadores da candidata Cristiane Lopes. O último debate, o primeiro debate realizado no segundo turno na SIC TV mostrou justamente aquilo que nós não queríamos assistir, né? Uma guerra de farpas, de ataques, onde não houve vencedor e não houve ganhador. O fato é que zerou tudo. Não existe essa história que Hildon chegou em primeiro no segundo turno, é o preterido, ou que a Cristiane conta com a rejeição do Hildon para ser eleita. Não existe isso. O segundo turno zera tudo. Nem todo candidato que fica em primeiro lugar no primeiro turno leva o segundo turno, né? Basta uma lida aí nas últimas eleições que a gente vai ver que isso é fato. Essa eleição, ela vai ser decidida pelo número de eleitores que não compareceram ao primeiro turno. Eu estou batendo nessa tecla diariamente. Não adianta a turma do Hildon correr atrás dos eleitores do Breno, do Vinícius, do Ronaldo Flores, do Pimentel. E a mesma coisa para a Cristiane. Não adianta ela correr atrás dos eleitores dos outros candidatos. Por quê? Porque a gente não sabe como vai ser o comportamento desses eleitores. Eles podem se dividir, metade para a Cristiane e metade para o Hildon, ou até mesmo aumentar o número de eleitores brancos, nulos, indecisos e que não comparecerão às urnas eleitorais no próximo domingo. Então tudo é possível. Então contar com eleitores, né? Contar com os eleitores desses candidatos do primeiro turno é muito complicado. Acredito que, exemplo, sexta ou mais tardar sábado, o Ibope vai divulgar a pesquisa de intenção do segundo turno e nós vamos ter uma média aí de como vai ser, né? Embora o Ibope já errou em outras situações. Ele errou, exemplo, para governo de Rondônia em 2018, que dava o expedito e venceu o Marcos Rocha nas urnas. E em 2012 dava o garçom e venceu o Mauro Nazif, nas vésperas do segundo turno. Então, isso é muito complicado se saber agora quem vai ser o eleito. O Hildon conta com uma vantagem nas pesquisas, né? Uma diferença aí de 16 pontos em alguns casos, 24 em outros e até 30 em outros. O que deve ser observado é que se precisa, principalmente a candidata Cristiane Lopes, ela é que depende mais dos eleitores que não votaram no primeiro turno. O número é tão alto, só para vocês terem uma ideia, o número de eleitores que não votaram, que não compareceu, quer dizer, compareceu, mas não votou em ninguém, ou aqueles que nem chegaram
a comparecer a alguma zona eleitoral para votar foi de 108.637 eleitores, que equivale a colégios, a soma de colégios eleitorais do tamanho de Ji-Paraná com Ariquemes juntos, praticamente. Então, é um número extremamente alto, muito preocupante. E então, os candidatos, tanto o Wildon quanto a Cristiane, eles precisam estar atraindo esses eleitores, convencer, mas não dessa forma como a gente tem visto, né? Eu acho que a equipe de marketing, tanto do Wildon quanto da Cristiane, estão pecando demais com coisas que não interessam para esse público, porque esse público que não foi votar, esses mais de 108 mil, que não foram votar não, que não votaram nem na Cristiane, nem no Wildon no primeiro turno, quer dizer, não votaram em ninguém, eles querem um choque, eles querem alguma coisa nova. Porto Velho hoje é uma cidade vergonhosa, é a única capital do país que não está oficialmente vamos dizer assim, é uma cidade que o morador do interior tem orgulho. Não tem. Quem mora em Cacoal, quem mora em Ariquemes, quem mora em Jaru, quem mora em Vilhena, quem mora em Ji-Paraná tem vergonha de Porto Velho. Vergonha. Eu sou jornalista, eu estou em vários grupos do interior, o que eu vejo são pessoas debocharem de Porto Velho, né? Então, seja o Wildon, seja a Cristiane, que forem eleitos, eles têm a missão de reconstruir a identidade de Porto Velho. A minha família veio para Porto Velho, minha família é do Paraná, e ficou escandalizada de ver a capital. Eles ficaram assim... Eles, inclusive, ficaram até chateados, né? Depois que eles comentaram, meu Deus, que cidade é essa? Então, Porto Velho tem problemas seculares, que não é só a Wildon que a gente deve culpar. Problemas que vêm desde a época dos prefeitos dos anos 70, quando era território federal, que começou a se transformar em estado nos anos 80. E aí um prefeito foi empurrando para o outro. O que ocorre é que nós estamos numa situação que não tem mais como, porque nós iniciamos 1º de janeiro a próxima década e Porto Velho precisa ter uma identidade, precisa ser uma capital. Eu tenho vergonha de trazer uma pessoa da minha família para cá, tá? Tenho vergonha, porque se eles caso decidirem, alguém fora meus pais, vou a Porto Velho, qualquer cidade do interior do Brasil tem referência positiva que Porto Velho não tem, né? Porto Velho tem problemas estruturais que em outras cidades, outras capitais do país foi resolvido há décadas e aqui persiste. Então, fica o recado tanto para Wildon quanto para Cristiane. Enquanto não fiquem perdendo tempo debatendo erros de pronúncia de palavras, ou se fez asfalto ou não, resgatem a dignidade de Porto Velho como capital. Enquanto Porto Velho não ser referência como capital, como qualquer outra, nós não teremos o respeito das pessoas que vêm para cá. Eu duvido que uma pessoa que venha para cá, que conheça Porto Velho primeira vez, saia falando bem daqui, infelizmente, né? Então fica o meu recado, não temos vencedor por enquanto, como eu disse, são 108.364 eleitores que estão esperando um choque térmico eleitoral de um dos candidatos que não houve ainda. Faltam 100 horas, a partir desse momento, 100 horas para as eleições, domingo, e até agora não houve esse choque para atrair esse eleitorado. Espero que haja, tanto por parte da candidata Cristiane Lopes, que precisa mais desse público do que o próprio Wildon Chaves. Outra situação é as eleições municipais, né? O Bolsonaro aí, o papel dele, ele ficou em silêncio no segundo turno, fez certo.
Como eu tinha dito no meu artigo do dia 26 de outubro, que o Bolsonaro entraria nas eleições municipais em Porto Velho, ele não entrou, até por causa dessa situação aí, infelizmente, da Covid. O nosso presidente tem a língua muito solta, fala demais, e acabou aí que os candidatos se afastaram dele, né? Embora acredite que o Bolsonaro tenha seus pontos positivos enquanto gestor, mas precisa aí assessorar melhor a língua, né? Porque ele não está dentro da sala da casa dele, conversando com os amigos e tomando cerveja e comendo torresmo. Ele está administrando o país, ele é um líder. Então as falas dele, a forma como ele trata o discurso tem virado contra ele. Um exemplo são as eleições que as 5 principais cidades do país que ele apoiou deu errado, né? E segundo turno ele preferiu cair fora. Triste, né? Porque nós esperávamos um Bolsonaro que entrelaçasse os candidatos. E também quero deixar aqui uma mensagem, né, para os candidatos Wildon Chaves e Cristiane Lopes. Vocês têm uma missão, como eu disse agora há pouco, uma missão de resgatar Porto Velho. Eu sou do Paraná, né? Fui criada no interior do Paraná, morei em Curitiba, e digo para vocês, qualquer capital do Brasil, o interior tem orgulho da sua capital. Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Rio, Salvador, qualquer uma. Em Rondônia não é assim. Então vamos discutir o futuro de Porto Velho, a próxima década. Porto Velho vai ter muitos desafios pela frente. Um dos grandes desafios é empregar essa quantidade enorme de jovens que estão vindo e não vai ter emprego para todas essas pessoas, até porque o serviço público vai estar estagnado por causa da pandemia, a economia vai estar estagnada mundialmente, o pós-pandemia. Porto Velho é uma cidade que não se industrializou, qualquer outra capital, até Rio Branco aqui ao lado tem seu polo industrial. Muitos falam, não tem que investir em comércio. Não, a indústria, para vocês terem uma ideia, ela cresceu mais que o comércio agora no último trimestre. Então, indústria e comércio têm que andarem juntas. Vocês têm que resgatar a identidade de Porto Velho. Porto Velho tem que ser cartão postal. E para que isso aconteça, precisa ter administração. Não houve até agora. Me perdoe os apoiadores do Wildon, mas isso não houve. Se ele for eleito, espero que haja. E se a Cristiane for eleita, que ela tenha uma equipe que cumpra aquilo que ela tem falado aí nas suas entrevistas. E para o Wildon a mesma coisa. A diferença dele é que ele já conhece a estrutura. Então ele terá uma missão muito mais difícil pela frente, porque ele vai ser cobrado mais se ele for eleito. No caso da Cristiane, até que se conheça a casa, o ritmo da coisa, leva alguns meses. Então ali a gente, inclusive, vai ser tolerado um espaço de tempo para que ela possa compreender melhor. Então fica a dica, são 108 mil eleitores que não votaram em ninguém, aptos a votar. Se metade desses eleitores, metade desses 108 mil, 54 mil votarem, eles decidirão o próximo prefeito ou prefeita de Porto Velho. Assim ocorreu na eleição de 2010, que teve uma abstenção alta no primeiro turno para governo, e o segundo turno acabou aí que o Confúcio Moura, que estava lanterninha, foi beneficiado pelos eleitores que compareceram em massa no segundo turno. Então, e outros casos no país, como exemplo, o Haddad na eleição municipal de São Paulo em 2011, onde ele perdia para o Serra, perdia para o Russomano, e os eleitores que não compareceram no primeiro turno compareceram em massa e deram vitória a ele. E assim, pelo jeito, vai acontecer com o Boulos, pelo jeito aí em São Paulo também. Então, quem vai decidir as eleições em Porto Velho será os eleitores que
não votaram no primeiro turno. Isso é óbvio pela questão estatística, pela questão eleitoral. Boa sorte aos candidatos Hildon e Cristiane, sucesso para quem vier assumir a difícil tarefa de administrar a pior capital do país, vergonhosa, motivo de vergonha, que eu amo tanto, que eu escolhi para viver. Muito obrigada, até mais.